Como eles disseram em vários discursos, inclusive durante a campanha, né? Exato. Eu posso trazer aqui a fala do Gilmar Mendes também, que Outra a gente fala já forte. colocou aqui Barroso, também o ministro Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes também foi uma fala forte. A gente destacou aqui um trecho de quando ele fala da ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro. Ele não citou o Eduardo Bolsonaro, mas estava bem claro que ele estava se referindo a ele nesse trecho que a gente destaca aqui. Vamos assistir. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. Na linha de frente do entreguismo, né? Eu acho que fala melhor para descrever Eduardo Bolsonaro nesse momento. Disparando aleivosias. Hein, Elô? Aleivosias e um verdadeiro ato de lesa pátria, que também é importante porque caracteriza mais um crime, né? O crime de lesa pátria. Agora, foi muito interessante também o discurso do Gilmar, porque ele se concentrou em dois eixos. Esse é um eixo dessa turma radical entreguista, chantagista, que está tentando coagir os poderes no Brasil, mas ele não deixou de lado, muito pelo contrário, um outro eixo, que é o das Big Techs. Ele se referiu às Big Techs longamente, deixando muito claro que ele entende perfeitamente que o grande peso, o grande lobby, o grande interesse econômico que está por trás dessa ação, não só dos entreguistas, né, da linha de frente do entreguismo, como do governo dos Estados Unidos, são os interesses econômicos das Big Techs, que não querem nenhum tipo de regulamentação aqui no Brasil, que se recusam a seguir as leis brasileiras, que vêm no mercado brasileiro, o mercado vital, e não querem perder dinheiro. Então, ele caracterizou muito bem a presença nefasta do lobby das Big Techs que querem continuar usando suas plataformas para impulsionar a extrema-direita. Gente, fechando esse bloco sobre essa resposta conjunta do Tribunal Federal, sim, que eu acho que é muito importante num contexto como esse, eu queria trazer aqui uma novidade, na verdade uma notícia que acabou de sair, do Donald Trump, que parece que está dando umas sinalizações, assim, mas de estar um pouquinho mais afinando. Elô, acabou de sair uma reportagem aqui de que o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente Lula pode ligar para ele a qualquer momento, abre aspas, fecha aspas, para discutir sobre as tarifas e também sobre, enfim, essa guerra comercial entre os países. Não sei se tem a ver, mas agora há pouco também a gente teve notícia de que associações de restaurantes, de bens de consumo lá dos Estados Unidos estão saindo em defesa das isenções, né, da isenção de alimentos aqui no Brasil, porque estão preocupados, né, de que tem alguns produtos que são quase impossíveis de se obter lá nos Estados Unidos. Então, eles precisam recorrer às importações. Então, um cerco ali que está pressionando o presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que isso acontece, ele dá uma declaração de que está disposto a conversar com o Lula. Só que a gente sabe, por outro lado, né, Elô, que vindo do Donald Trump ainda pode ser uma armadilha, então muita cautela nesse momento também, né? Olha, Gabi, eu recebi agora há pouco um vídeo de uma declaração que foi feita no plenário do Senado americano, hoje, por um senador republicano, um veterano do Partido Republicano, também reclamando dessas taxas que foram impostas ao Brasil. Então, existe movimentação na sociedade americana contra esse absurdo que está sendo feito com o Brasil. Agora, você acha
por um segundo na sua vida que o presidente Lula, depois de o Trump colocar uma coisa dessa na internet, vai passar a mão no telefone e ligar para ele? Mas nem nunca. Um telefonema entre dois chefes de Estado não acontece assim. Você tem outras camadas do governo conversando, acertando a pauta, fechando o acordo, decidindo tudo, fecha tudo bonitinho. Aí eles telefonam para dizer, olha, vamos fechar, tá ótimo, assim tá bom e tal. Ponto final. Não tem isso de ligar para o Lula pessoalmente, negociar taxas diretamente com o Trump. Se ele está esperando que isso aconteça, espera sentado, meu amigo. Continua sentado na Casa Branca, poupe seus tornozelos, entendeu? Porque não vai ser assim, mas não vai mesmo. E o Trump, sim, calçar as sandálias da humildade, a gente sabe que ele não vai fazer. Ele não vai passar a mão no telefone para ligar para o presidente Lula, jamais. Né? O que ele quer é que o contrário aconteça. Ele quer preparar uma arapuca ali, né? Uma pegadinha ali para exibir um espetáculo para o mundo inteiro, como eu sou poderoso. Porque você pegar... o Lula está na lista de quem o enfrentou, de quem foi para uma negociação séria, né, despachou, liberou o Alckmin ali para negociar, o Mauro Vieira pelo Itamaraty, Relações Exteriores, fez toda uma negociação, mas não caiu naquela de lamber botas de Trump ou de qualquer um outro. Então, esse telefone pode ser só aquela parte do espetáculo da pegadinha. Então, óbvio que Lula não nasceu ontem para cair numa história dessa. Gente, posso trazer aqui também a pesquisa da Datafolha que foi divulgada hoje, porque também tem coisa interessante. A gente estava falando agora há pouco do Supremo Tribunal Federal e uma das avaliações foi sobre as principais decisões do Alexandre de Moraes. Então, a gente está vendo a manchete aqui, que são vários assuntos, né? A gente vai destacar alguns. Então, tem aqui a manchete na Folha de São Paulo, que estava aqui na nossa tela agora há pouco. A maioria dos brasileiros está de acordo com uma das principais decisões do Alexandre de Moraes, que é justamente a respeito da tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro. Então, 44% dos entrevistados dizendo que concordam totalmente com o uso da tornozeleira. A gente tem o quadro completo aqui na nossa tela. 55% concordam com as restrições. Isso porque a gente está juntando aqui os números do concordam totalmente com concordam em parte. A gente ainda não está vendo essa tela, gente. Vamos voltar para a anterior. Então, concordam totalmente, concordam em parte. No total, a gente tem 55% que estão concordando com as restrições impostas ao Jair Bolsonaro. E discordam em parte e discordam totalmente, juntando tudo, dá 41% discordando dessa medida. Mas a maior parte, então, conseguindo enxergar o momento. Ainda a gente vê aqui uma certa polarização a respeito disso, é claro, porque tem uma parte que apoia o Jair Bolsonaro, enfim. Só que aí, juntando agora sim, olhando para o próximo quadro, 55% acreditam que o Jair Bolsonaro tinha a intenção de fugir. Então, ligando com esse tema, né, da tornozeleira, uma medida que foi imposta por conta disso, um dos motivos foi esse. Então, 55% acham que sim, que o Jair Bolsonaro tinha intenção de fugir e 36% acreditam que não, que o Jair Bolsonaro não tinha intenção, 10% não sabem se ele tinha a intenção de sair do Brasil. Essa foi a pesquisa da Datafolha que saiu hoje, avaliando essa restrição contra o Bolsonaro. Isso é impressionante, né? Porque ontem na Atlas Bloomberg a gente viu 36% achando correta a taxação do Trump contra o Brasil. Agora 36% acham que o Bolsonaro, né, discordam das medidas do Moraes contra o Bolsonaro. É impressionante. É um núcleo, né, de bolsonaristas, né, mais radicais, e os bolsonaristas moderados, eles são 1/3 da sociedade brasileira. Impressionante. Toda pesquisa dá 36, 33, 36, 35, nessa casa, entre 30% e 36% de pessoas que são contra a taxação de bilionários, são contra o fim da escala 6x1, são contra a medida... É impressionante. Assim, é mais fácil de compreender. Né? É um todo. Há, de fato, um bloco reacionário, conservador, né,
que não é todo de extrema-direita, mas que na ausência de uma outra força hegemônica está indo para o bolsonarismo mesmo, gente que era conservadora, não gostava do PT, não gostava do PSOL, não gostava do Lula, e que agora está se colocando debaixo da asa do Bolsonaro. São 35%. Bem consolidado ali, muito né? consolidado. Ontem a gente viu isso na Atlas e na Bloomberg, anteontem a gente viu isso hoje na Quest, também tem dados muito semelhantes, e o Datafolha. É impressionante. É um bloco realmente de pessoas que você pode ver o Bolsonaro espancando uma criança na rua, que 36% vão dizer que, na verdade, ele fez sem querer. Eu quero crer que tem uma porção, e aí é difícil de chutar o tamanho dessa porção, mas tem uma porção desses 36% que são pessoas que ainda estão muito contaminadas por um excesso, uma enxurrada de mentiras que elas consomem todo dia há mais de 2, 3 anos. Então, é por isso que essa discussão das Big Techs é tão importante. Porque é através desses grupos, dessas mídias sociais, que essas mentiras vão chegando e formam a cabeça dessas pessoas mesmo. E elas estão convencidas das mentiras que elas ouvem. Não é todo mundo? Claro que não é. Existe uma camada da população brasileira que acha muito bom se houver um golpe militar. Tem mesmo. Sim. Tem muita gente convencida disso. Um absurdo que haja ainda tanta gente que pense assim, mas tem. Agora, eu acho que tem uma camada aí que, se houver a possibilidade de tirar essa enxurrada de mentiras que eles recebem todo dia, pode ser até que a gente consiga trazer para uma outra racionalidade. Esse é o desafio. Elô, obrigada por hoje. Bom final de semana, querida. Deixa eu só contar uma coisa para você, Gabi. Vai lá. Já que a gente falou que a maioria apoia a medida do Alexandre de Moraes, quando acabou a sessão hoje, achei que foi muito interessante observar também os abraços efusivos que ele recebeu de quase todos os ministros da corte e da ministra Carmen Lúcia. Um por um, quase todos. Foram lá dar um abraço. Estou curiosa para saber quem já não sabe quem não deu. Quem não Adivinha. deu? Os dois bolsonaristas. Adivinha. Cássio Nunes Marques. Não estava, porque Cássio Nunes Marques estava remoto. E André Mendonça, que estava sentado ao lado do Alexandre de Moraes, ouvindo o discurso dele o tempo todo, foi o único que eu não vi levantar para abraçar efusivamente o Alexandre de Moraes. Mas os outros todos foram lá dar uma palavra de apoio, até um abraço. O Fux, né? Até o Fux? Até o Fux. É importante. É o Fux que pode ir para a Disneylândia e tal, mas foi lá e abraçou, tudo bem. Ele está mais em cima do muro. Está um pouco mais em cima do muro. Fux, eu tô botando minhas fichas aí em que na decisão do Fux, no julgamento da tentativa de golpe. Não acho que ele vai livrar a cara de todo mundo, não. Pode ser que ele livre a cara de um ou outro. Eu acho que a grande maioria ele vai também acho. Acho que ele vai diminuir a pena só um pouquinho ali, calibrar a pena, mas ele vai nessa, vai voltar com o Xandão. Boa, Elô. A gente se vê na semana que vem, querida. Valeu, um beijão pra você. Bom trabalho por aí. Bom fim de semana. Bom final de